Então, com a aula 10, na classe de adolescentes, irmãos, ó, trimestre está acabando, hein? Ética cristã. Nós vamos falar sobre ética cristã, um assunto muito importante. O que é ética? A gente vai falar sobre isso. Ética é um conjunto de regras e valores morais sobre os quais nós tomamos decisões entre o que é certo e o que é errado. No caso do cristão, diferentemente do mundo que vive a relativização de todos os valores absolutos, tá certo? No caso do cristão, a nossa ética está ligada ao que a palavra diz, a vontade de Deus. Sobre isso nós vamos falar. É muito importante que você se inscreva no canal, dê like, deixe comentários. Com os irmãos aqui, eu peguei a aula 8 de adolescentes, o irmão Ivaldo, que tem um blog da IBD, que sempre deixa aqui muitas informações para nós. Muito obrigado, irmão Ivaldo. Edivanesa Palmeira, também Elisane Araújo Luz, lá de Tucumã do Pará. Leno Souza, tem aprendido muito, fui promovido para dar aula. Sueli Ribeiro, lá de Cuiabá, sou professora de adolescentes e suas aulas são bênçãos para mim. E Benedito, lá de Belém, tá bom? Enfim, deixe o seu comentário, ele é muito importante para que a gente continue esse trabalho e para que esse trabalho cresça cada vez mais, é muito importante. Vamos então à nossa aula. Ética significa o conjunto de regras e preceitos que regem o comportamento de um indivíduo ou grupo de pessoas concernente ao que é de ordem valorativa e moral. Jesus era uma pessoa ética. Nós vamos ver que Jesus era extremamente ético no seu relacionamento com as pessoas. Ética também tem a ver com integridade, tem a ver com coerência. E você vai perceber dentro dessa aula que nós precisamos ser éticos na nossa fé, para que as pessoas sejam atraídas para o Evangelho e não afastadas do Evangelho. Um Evangelho sem ética, um cristão sem ética, ele afasta as pessoas de Deus, porque as pessoas não conseguem perceber a prática naquilo que ele fala. É muito discurso e pouca prática, tá bom? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Na atualidade, tudo que diz respeito a valores, princípios e regras estão sendo substituídos por uma visão relativa das coisas, gerando uma tremenda inversão de valores absolutos e criando uma sociedade que não respeita o próximo, que não respeita conceitos e princípios que já estavam estabelecidos, e então nós estamos colhendo frutos disso, como aumento da violência, destruição de famílias, quebra de princípios absolutos e fundamentais para a sustentação dessa mesma sociedade responsável. Vivemos uma crise ética generalizada em todo o país, em todas as áreas, religiosa, política e familiar, aprendendo os valores do reino. A maneira como Jesus ensinava os discípulos era diferente de todos os mestres que havia em Israel. Quando a gente fala em valor, o que é valor? Lembra aquelas coisinhas assim, tipo, quando o pai falava, não põe a mão nisso, que isso não é seu, sabe? A sociedade hoje diz assim, achado não é roubado. Eu aqui na minha casa tenho outra regra. Você achou? Beleza, mas é seu? Você comprou? Alguém lhe deu? Não, então não é seu. Não interessa se você achou. Não tem essa que achado não é roubado. Tá certo? Se você achou que alguém perdeu, não é seu. Dinheiro não cai do céu, enfim. Então ética, né? Chegar na casa das pessoas, não faça bagunça. Isso são valores. Respeito aos mais idosos, respeito aos mais velhos, respeito às autoridades. São valores, são princípios. Por que estamos vendo tanta violência hoje e tantos adolescentes envolvidos em violência? Pela quebra desses princípios. Princípios que são aprendidos dentro de casa. Então, se eu ensino os meus filhos a obedecer a minha autoridade paterna, eu estou ensinando eles a obedecer a autoridade. Certa vez, os discípulos estavam conversando sobre quem seria o maior no reino dos céus. E aí Jesus vai lá e pega uma criança, coloca no meio, e diz assim, ó, quem receber esta criança estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Os discípulos não entendiam como funcionava a dinâmica do reino de Deus. E aqui é uma coisa muito importante que ele coloca, que muitas vezes o adolescente pode ser levado a pensar que Deus só fala, só se relaciona com pessoas mais experientes, mais velhas, com pastores, com a elite religiosa. Mas na verdade, para entrar no reino de Deus é preciso ter um coração humilde, como de uma criança, flexível ao aprendizado. É preciso saber ouvir com cuidado e humildade a repreensão divina
e obedecer à voz de Deus. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A ética é importante para a vida diária do cristão. A cada momento precisamos tomar decisões que afetam a outros e a nós mesmos. A ética cristã ajuda as pessoas a encarar seus valores e deveres de uma perspectiva correta, a perspectiva de Deus. Então, lembra que eu falei ética, não é? Conjunto de princípios, de regras, de limites, e que nos ajuda a definir o que é certo ou errado na tomada de decisões. Mas no mundo que todos os valores e princípios absolutos estão se tornando algo fluido, algo híbrido por causa da relatividade, qual o princípio que eles vão utilizar? Então, a ética cristã usa como princípio absoluto a palavra de Deus, a vontade de Deus. No reino dos homens, o maior serve ao menor, mas no reino de Deus, quem quiser ser grande tem que ser servo, tem que se fazer pequeno, pois o próprio Jesus disse que não veio para ser servido, mas para servir. A ideia de muitos é que para se relacionar com Deus, você precisa ter alto grau de conhecimento intelectual, uma alta patente ministerial, mas Jesus, ao colocar uma criança no seu exemplo, quebra todo o pensamento da tal elite religiosa, mostrando que qualquer pessoa, inclusive adolescente, pode se aproximar dele, desde que tenha um coração humilde, flexível, sincero, como o de uma criança. Um reino que funciona de maneira diferente. Já deu para perceber no primeiro tópico que o reino de Cristo funciona de maneira diferente, há uma ética diferente. Fique ligado, daqui a pouco tem uma dinâmica aí para a gente explicar um pouquinho sobre essa questão da ética. Logo, a gente tendo como base que ética é cumprir a vontade de Deus dentro dessa sociedade que desvaloriza princípios, valores, a ética em si, né? Então, é olhar e analisar as coisas de uma perspectiva da vontade de Deus e não da vontade humana. Tem uma dinâmica legal. Em outra ocasião, Jesus desceu para Jerusalém e foi obrigado a passar por Samaria, mas os samaritanos rejeitaram recebê-lo em sua localidade. Então Tiago e João perguntaram ao mestre se era legítimo descer fogo do céu para acabar com aquelas pessoas, do mesmo modo que Elias havia feito no episódio em que orou e fogo desceu do céu para consumir os servos do rei Acasias. Então, a ideia que se tinha, né, que está na mentalidade de muitas pessoas, é a ideia do espírito vingativo, né, de um espírito de vingança. É interessante notar que depois que essa mesma Samaria, ela foi impactada pela vida da mulher samaritana. Depois lá em Atos 8, de 5 a 8, você vai ver que Filipe vai a Samaria, e Samaria é extremamente avivada pela palavra. Então, o que nós olhamos é que o reino de Deus funciona diferente. Cada um dá o que tem. Preste atenção nisso. Cada um dá o que tem. Não há espaço para espírito de vingança no reino de Deus. Pois se revidarmos a atitude das pessoas na mesma moeda, que diferença delas nós teremos? Então, eu tenho aqui alguns textos, você pode marcar aí, são algumas referências bíblicas, tá bom? Mateus 10 e 22, olha como que funciona no reino de Deus toda essa questão de quando somos agredidos, ameaçados. Mateus 10 e 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus não mandou a gente revidar nenhuma ameaça. 1 Pedro 2, 21 e o 23. Olha o que diz o 21. Portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir de seus passos, o qual não cometeu o pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje. Não há espaço para espírito de vingança aqui. No reino de Deus, preste atenção, não fazemos o bem por interesse, por vaidade, como moeda de troca. Fazemos o bem porque fomos transformados, regenerados, e agora fazer o bem faz parte da nossa nova identidade.
independente se seremos compreendidos, recompensados pelas pessoas ou não. A motivação precisa ser correta. Qual é a motivação? A graça de Deus. Nós não merecíamos, mas Ele nos proveu o bem maior, que foi o seu Filho morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Qualquer outra motivação ou intenção não é legítima. A gente lê muito no Facebook e escuta muito esse tipo de frase. A gente faz tanto pela pessoa, ajuda, doa, e no final recebe ingratidão. Nunca mais vou ser trouxa de ninguém. Motivação errada. Não fazemos o bem para sermos reconhecidos pelos homens. Fazemos o bem porque é o certo a fazer. Efésios, capítulo 2, Efésios, fugiu Efésios da minha Bíblia, misericórdia. E versículo 10, tá? Pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não fazemos boas obras para ser salvos, mas o que identifica que somos salvos é a prática do bem, é a prática das boas obras, tá certo? 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo também vai falar algo sobre a questão de se fazer o bem. 3:16, toda a escritura é inspirada por Deus, tal. 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então as boas obras fazem parte da identidade cristã, do discípulo de Cristo, e não tem nada a ver com recompensa e reconhecimento das pessoas. Fazemos o bem porque é o certo a fazer, porque é assim que Deus espera de seus filhos. Tiago 4:17, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. A dinâmica de hoje é mais uma adaptação de uma outra dinâmica que eu vi também. Nós estamos aqui falando de ética, certo? Você vai precisar de algumas bolas de papel, tá bom? E um balde, ok? E um balde. Junte a turma, na aula, no devocional, no que for, tá bom? E chame uma pessoa dentro dessa turma. Coloque o balde no meio ali daquele espaço. E dê 10, 15, 20 bolas de papel, tá bom? Vê aí o tamanho que você quiser fazer essas bolas. E peça para que essa pessoa que você vai escolher, selecionar do grupo, jogue essas bolas de papel dentro do balde. Com os olhos abertos, vendo o balde, ele vai jogar, beleza? Bom, depois que ele jogar umas 3 bolas, acertar, estiver todo animado, coloque uma venda nos olhos dele. Vocês viram na dinâmica que eu fiz, pode ser com TNT, coloque uma venda, tá certo? E aí, você fala para ele, ó, continua jogando as bolas. Aí entra a participação da galera em volta. Independente se ele vai errar ou acertar, cada bola que ele jogar, e aí você tem que fazer uma combinação sem ele no ambiente antes de começar a dinâmica, tá certo? Combine isso aí com ele isoladamente. Por quê? Quando ele começar a tirar a bola com os olhos vendados, mesmo se ele errar ou se ele acertar, tanto faz. A galera em volta tem que aplaudir e incentivar ele a jogar mais. Joga mais! Isso, vai! Aê! Que legal! Aí depois de algumas bolas que ele jogar, tire o balde e fala para ele, continua jogando. E todo mundo aplaudindo e falando para ele jogar. Isso! Para fazer ele sentir que ele está fazendo o certo. Depois de algum tempo, depois de terminar essas bolas, para tudo. Dá aquela acalmada nos ânimos e pergunta para eles, o que vocês aprenderam? Você estava de olhos vendados e não percebeu que você, mesmo jogando errado, todo mundo estava lhe aplaudindo. E você não conseguiu perceber que você estava jogando errado porque as pessoas estavam lhe aplaudindo. O que isso tem a ver com ética? É que na ética cristã, nós fazemos as coisas não de acordo com o que as pessoas estão dizendo, de acordo com o que o mundo está dizendo. Nós fazemos as coisas de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado para não agirmos de acordo com o mundo e não de acordo com a palavra de Deus. Porque o cristão, a sua ética, aquilo que ele faz, as suas atitudes devem ser pautadas pela palavra de Deus
e não pela palavra do mundo. Faz essa dinâmica aí, você vai ensinar muita coisa para os seus alunos. Agindo de acordo com o reino de Deus. Conhecer os valores do reino de Deus era essencial para os discípulos de Cristo. Afinal de contas, eles são responsáveis em levar as boas novas do reino até os confins da terra. Mas obter somente conhecimento e não praticá-lo seria o mesmo que nunca haver conhecido. Jesus disse em Mateus, em Lucas 6,46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não cumpris o que eu mando? Nós pegamos muito no pé dos adolescentes, dos jovens. Não, nos pode falar você para Deus. Deus é autoridade suprema. A gente não fala Senhor para a gente não fala você para um advogado. Eu fui criado numa cultura que eu nunca falei você para meu pai. É Senhor, porque isso é temor. Se tiver com a motivação correta. Se não, não passa de mera formalidade. Ou seja, não adianta se referir a Deus como Senhor e não cumprir a palavra. Pelo contrário, tem muita gente que ora e que chama Jesus de você, mas lê, medita e pratica a palavra. Ou seja, Deus olha coração, intenção, motivação. A sociedade atual vive completamente valores opostos aos valores do reino de Deus. Nós já falamos aqui em inversão de valores e tal. Sabe por que muitos cristãos estão sendo manipulados pelo mundo? Porque ignoram, não conhecem os valores do reino de Deus. Aonde que nós conhecemos os valores do reino de Deus? Eles estão expressos aonde? Na palavra, na Bíblia. A Bíblia, mais do que um livro de regras do tipo, não faça isso, isso é proibido. A Bíblia é um livro de princípios. Ou seja, ela fala e ensina o que Deus espera de seus súditos, dos seus filhos. Pecar é errar o alvo. Nesta lição, é não agir de acordo com a vontade de Deus. Mais importante do que saber se isso ou aquilo é pecado, é saber que tipo de vida e atitude Deus espera de nós. Porque fomos chamados para renunciar a nós mesmos, a nossa vontade, os nossos desejos, para cumprir a vontade de Deus. E quem ama a Deus, guarda, cumpre seus mandamentos. A ética cristã nos leva a agir e pensar de acordo com os valores e princípios do reino, a que dizemos pertencer, de tal maneira que o mundo veja Cristo em nós. Então a síntese desta lição é: seja coerente na prática de sua fé. Que a sua fé não seja apenas discurso vazio, mas que a sua fé seja vista e vivenciada na prática. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Paulo está dizendo a este jovem Timóteo: seja coerente, pratique a fé que você verbaliza. Isso é a ética cristã. Amém, queridos? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe tua semana, teus sonhos, teus negócios. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Assista, curta, compartilhe, deixe seu comentário. E até a próxima aula, se Deus quiser. Um grande abraço. Fique na paz. Valeu!